O que será que uma pessoa, quando vai assaltar alguém, estuprar, cometer algum ato criminoso, pensa antes de fazer aquilo? Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Pessoas que cometem atos delituosos têm várias motivações e histórias de vidas diferentes para fazer tal atitude. A pessoa pode ter passado por uma privação na infância, ter tido necessidades que não foram atendidas, negligência e atenção dos pais, o que pode ter culminado num comportamento mais delituoso, uma pessoa explosiva ou uma pessoa mais arquiteta das situações, ou até mesmo um transtorno antissocial, no qual a pessoa não liga e só vê as outras como objeto. Sim, tudo isso é verdade. Porém, existem algumas pesquisas sobre como essas pessoas pensam quando escolhem suas vítimas. Porque sim, essas pessoas fazem uma filtragem, elas olham no Facebook, fazem pesquisas nas redes sociais, perguntam sobre você com amigos seus, como quem não quer nada, te perseguem na rua, te olham em bares, danceterias, festas e vão projetando a imagem que elas querem de você. Porém, ao mesmo tempo que elas vão projetando e fantasiando o que elas querem fazer com você, elas passam por 3 fatores para decidir se vão realmente fazer o que elas querem com você ou não. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Os 3 pontos que criminosos levam em consideração quando eles vão escolher atacar ou não uma vítima. É importante dizer que esses 3 pontos não sou eu que estou colocando aqui para vocês do nada. Esses 3 pontos principais são frutos de pesquisas e anos de trabalho no Centro de Pesquisa e Análise Comportamental Criminológica do FBI. Tenha em vista que essas pesquisas foram feitas por nomes como John Douglas e Robert Hessler, pessoas, criminólogos do FBI, que inspiraram o background da série Mindhunter. Sem mais delongas, vamos entender como que um criminoso escolhe as suas vítimas, o que ele leva em consideração. O primeiro ponto é conhecido como available. Isso diz respeito ao quão acessível está aquela situação ou aquela vítima para aquele criminoso cometer o ato que ele quer. Exemplo, um indivíduo com desejos sexuais por crianças trabalha próximo a uma creche. Todos os dias ele passa por ali, ele avista crianças, passa pela saída da escola, cumprimenta ou até conversa e brinca com algumas crianças. Para ele, cometer um abuso sexual infantil é um crime acessível, mais acessível do que, por exemplo, se ele quisesse cometer um abuso com crianças carentes africanas. Isso ainda seria possível, porém nem um pouco acessível. O segundo ponto é a vulnerabilidade, e isso diz respeito ao potencial de sucesso que o criminoso vai ter com seu ato. Ou seja, quanto mais vulnerável, maior a chance desse criminoso escolher aquela situação, pois os criminosos focam em situações de menor esforço. E não é porque eles são preguiçosos, é porque situações de menor esforço permitem que eles exerçam maior poder sobre a situação. Você atacar uma garotinha indefesa, uma garotinha de 9, 8 anos que seja, subjugar ela e abusar dela sexualmente te faz sentir muito mais poderoso do que se você atacar uma mulher mais velha que vai ter como revidar, vai te empurrar de volta, vai brigar. E os criminosos em geral valorizam a figura de superioridade no momento do ato delituoso. Psicopatas como Ted Bundy, por exemplo, dizem que se sentiam como deuses controlando o que ia acontecer com a vida das pessoas naquele momento. E por fim, o terceiro ponto, que é o mais complexo, por assim dizer, é o desirable, ou a vontade que esse criminoso tá de cometer aquele ato com aquela vítima. A vontade diz respeito à condição psicológica de motivação por trás daquele criminoso. As ligações emocionais que ele tem na vida pessoal dele em relação ao ato que ele quer cometer e em relação à vítima. E é aqui que entra a grande variável, porque o que motiva você pode não me motivar. O que motiva a outra pessoa pode não motivar o outro. A subjetividade e a diversidade da mente humana muitas vezes dificulta o perfilamento comportamental de criminosos. Você tem que pensar como ele pensa, e isso é muito difícil. É importante dizer que essa vontade muitas vezes pode ser prática, tá? Por exemplo, a necessidade de alguma coisa. Tem criminosos que roubam apenas por dinheiro, que eles querem aquele dinheiro, que eles realmente estão precisando. E nisso você já vê um histórico familiar, social, uma condição financeira abalada. Por exemplo, pode ser um criminoso que teve muita dificuldade, teve uma privação na sua infância, não teve acesso a consumos, bens materiais. Observação, não estou defendendo, não estou dizendo que porque o cara não teve ele tem que roubar. A gente está entendendo como um criminoso pensa. Mas essa motivação, principalmente em crimes com resquícios de tortura, maldade ou hediondos, são majoritariamente de origem afetiva, ou seja, emocional. É aquilo que o cara sente. Por exemplo, um criminoso que pensa: me sinto empoderado em situações onde a mulher é tida como submissa. Me sinto sexualmente ativo quando vejo violência gráfica cometida contra a mulher. É interessante observar que essas motivações afetivas revelam um roteiro pré-existente
na mente do indivíduo. Pode ser em relação à sua vida atual, às vezes é um cara que no dia a dia, no trabalho, passa por humilhações constantes, é colocado em situação de inferioridade e por isso ele tem essa gama de querer colocar superioridade em outras pessoas. Muitos criminosos, como por exemplo Joseph DeAngelo, conhecido como The Golden State Killer, passavam por momentos difíceis na sua vida pessoal. Por exemplo, ele foi chutado pela sua primeira noiva, ela não quis casar com ele, e ele foi conhecido por estuprar mais de 50 mulheres. Em uma dessas ocasiões, a mulher que ele estava estuprando, ele começou a gritar com ela, chamando ela pelo nome da ex dele, não pelo nome da mulher que ele estava estuprando, e dizendo: eu te odeio, Bonnie, eu te odeio, Bonnie, você merece isso. Ou também essas motivações podem estar associadas a traumas passados e não unicamente ou majoritariamente à vida atual da pessoa. Até porque, se você parar para pensar, os problemas atuais que a gente tem, em sua maioria, são associados a traumas da infância e da adolescência. Por exemplo, num caso recente que aconteceu aqui no Brasil, o pastor de Linhares, que abusou dos 2 filhos e tacou fogo no corpo dos 2. Ele mesmo havia confessado que havia sido abusado sexualmente na infância. E também tem uma terceira explicação para essa motivação, que ela pode ser de origem majoritariamente fantasiosa. Por exemplo, é o cara que nunca cometeu crime nenhum, não tem passagem, não tem antecedentes criminais, porém é aquele cara que é mais paranoico. É um cara que acha que todo mundo está perseguindo ele, que acha que algo de errado está acontecendo, que ele precisa ajudar, ele precisa se mover, as pessoas estão contra ele. Aí ele tem um surto psicótico, saca o revólver e atira em todo mundo. É interessante observar que uma vítima ao acaso pode ocorrer. Se os pontos de acessibilidade e vulnerabilidade forem altos, o indivíduo pode iniciar uma fantasia momentânea e despertar o ponto de desejo, executando assim um novo ou mais um ato criminoso. Vídeo assassino conhecido como Golden State Killer, que estuprou mais de 50 mulheres e assassinou mais de 13 pessoas no estado da Califórnia, entre as décadas de 70 e 80. Ele começou assaltando as vítimas, entrava nas casas de madrugada, roubava algumas coisas e aí saía de boa. Um dia, durante um desses assaltos, uma garota de 16 anos que estava dormindo acordou e foi conferir o barulho. Deu de cara com o Golden State Killer, que na época não havia ganhado esse apelido ainda, pois nunca tinha matado e nem estuprado ninguém. Ele então fez como de costume, ordenou que ela ficasse quieta. Porém, a garota estava usando provavelmente um pijama, uma roupa mais justa, uma roupa mais curta, e quando ele viu ela se deitando no chão de maneira submissa, despertou o desejo. Vulnerabilidade e acessibilidade da situação eram altas, o que despertou nele uma fantasia momentânea. Segundos depois, ele pegou a jovem pelos cabelos e arrastou ela para fora do quarto para cometer violência sexual. Tá, agora que você já sabe tudo isso, como você pode se proteger? Simples. Sempre que você tiver no seu dia a dia, pense nesses 3 pontos. Pense em mais ou menos. Você vai organizar um caminho, vai passar por um local para ir para academia, vai sair da escola para ir para lá ou para cá. Pense em mais ou menos nesses 3 pontos. Tá, se eu for por esse caminho aqui, cheio de gente movimentada, a acessibilidade de uma pessoa chegar em mim sozinha e me abordar é maior ou menor? É mais difícil, vão ter várias pessoas ao meu lado, eu posso gritar, alguém pode vir me socorrer. A vulnerabilidade minha andando nesse caminho com mais pessoas é maior ou menor? O desejo dessa pessoa, bem, aí é mais difícil de você saber se essa pessoa tá com o desejo mais ou menos, mas a gente pode saber se ela tá mais propensa a agir ou menos propensa. E para isso entram os sinais confiáveis. Os sinais confiáveis em linguagem corporal que você pode observar em suspeitos que estão prestes a agir são: olhar em volta. Isso geralmente ocorre pois eles querem se certificar de que estão sozinhos ou de que seus atos não estão sendo vistos. Olhar na direção do alvo para obter o feedback emocional da pessoa, ver na face dela se ela está com medo, se ela está prestando atenção. Inclusive a emoção medo estimula o criminoso a persuadir o seu ato. Inquietação nas mãos. Movimentação nas mãos, gestos pacificadores, ficar mexendo na camiseta, na calça, na roupa. Esses gestos evidenciam a adrenalina na corrente sanguínea e mostram o estado de ansiedade que o criminoso está. Tensão muscular nos membros superiores, braços e ombros, o famoso Turtle Effect, pois esses músculos estão energizados para agir. E a proxêmica íntima forçada, eles querem chegar cada vez mais perto, numa distância que não é natural para pessoas que a gente não conhece. Nesse primeiro caso, conseguimos observar os 3 pontos comentados. Uma senhora que apresenta pouca força física, pouca resistência, já tem uma vulnerabilidade alta. Está em uma rua, sozinha e aparentemente de noite. Na rua não há movimento algum, a vulnerabilidade aumenta. Ela está de costas para a rua, facilitando qualquer um chegar por trás dela. Temos um ponto de acessibilidade. Ela está mexendo em seus pertences com a sua bolsa aberta, fazendo com que seja mais fácil acessar o interior da bolsa e pegar qualquer coisa. Acessibilidade mais alta ainda. Resultado:
Nesse segundo caso, podemos observar os mesmos 2 pontos anteriores. Uma garota de tipo físico magro caminhando sozinha às 7 horas da manhã, porém em uma rua sem movimentação alguma. E mais à frente, podemos observar um sujeito encostando o carro, uma situação onde ela está vulnerável e o sujeito possui os meios necessários, classificando a situação como acessível. O sujeito desce do carro e nele podemos reparar todos os sinais de linguagem corporal que comentamos há pouco. Ele olha muito em volta, arruma suas roupas, bate as mãos na calça, fica inquieto, tensiona sua musculatura dos braços e dos ombros, olha em direção à vítima, checando se ela está atenta, se ela já está com medo. E por fim, se aproxima dela de maneira muito forçada, quando o natural com pessoas que não conhecemos é uma distância mínima de 1,5 metro. E infelizmente o resultado foi o abuso sexual dessa jovem dentro do carro. É importante ressaltar que em nenhum desses 2 casos as vítimas foram culpadas pelo que aconteceu a elas. Esse tipo de comportamento criminoso tem a ver única e exclusivamente com quem faz o crime. Porém, há pequenas coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a ficar mais atentos e nos livrar desse tipo de situação. Então avalie esses 3 pontos. Vai andar por um caminho? Pense. Eu andando por aqui, eu fazendo tal escolha, eu estou ficando mais vulnerável ou menos vulnerável? É mais acessível cometer um crime comigo nessa situação ou menos acessível? Olhou para as pessoas? Achou alguém suspeito? Lembre-se dos sinais confiáveis que você pode observar. Essa pessoa está mais propensa a agir ou menos propensa? Tome muito cuidado com os caminhos que você faz.